Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Que a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem e que tudo que você peça ao Senhor, o Senhor venha realizar. E na palavra de Deus hoje, essa palavra, ela é para você, meu querido e minha querida, que se encontra cansada de tantas lutas, tantas coisas que você tem passado e que parece que não tem fim. Mas saiba que Deus, ele se importa com você. Ele se importa com o cansaço humano. E a palavra de Deus hoje é para te fortalecer, para te encorajar. Mesmo no cansaço, você não desanimar e saber que o teu Deus é a tua força, é a tua coragem. A luta pode ser grande, mas maior é o Senhor. Maior é aquele que fez todas as coisas. Ele está acima de tudo e ele tem o controle de todas as coisas. Antes de entrar na palavra, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, para todo dia quando eu publicar vídeo você ser notificado. E a palavra de Deus se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo de número 28, que diz assim: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, e caminham e não se fatigam. Então, primeiramente, a gente vê nesse texto que o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele não se cansa, ele não se fadiga, porque ele é Deus, ele é soberano, ele não é limitado como nós, não é como nós feito do pó da terra, não. A gente nem sabe o início da criação de Deus e nem nos compete saber. Mas nós sabemos, meus queridos, que somos do pó da terra, do chão, né? Foi assim que o Senhor nos fez, né? Porém, Ele colocou dentro de mim e de você algo muito valioso. Ele soprou do seu espírito, né? E nos deu um fôlego de vida. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, né? Porque Deus é grandioso. O seu entendimento supera tudo, né? E isso nós não podemos alcançar. Ele diz mais: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você hoje amanheceu assim, cansado, sem vigor. Mas o Senhor, ele diz que ele faz forte ao cansado, aquele que busca a ele, aquele que clama ao Senhor. E ele ainda multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Mesmo que a pessoa se sinta zerado, o Senhor multiplica, porque ele chama a existência, meus queridos, algo que não existe. Deus, ele tem esse poder. Ele tem essa capacidade de fazer forte o cansado, de multiplicar a força do que já não tem mais. E se você se encaixa nessa situação, saiba que Deus está olhando para você nesse dia. E Ele quer o que de mim, de você? Que nós busque Ele, ore, fale com Ele, conte para Ele a sua dor, conte para Ele a sua situação, o seu sonho, o seu desejo. Porque o Senhor Deus, Ele sabe todas as coisas, meus queridos. Mas Ele quer ouvir de mim e de você. Ele quer ter essa comunhão comigo e com você.
Ele quer que nós chegue para ele e conte as coisas para ele com detalhes, os mínimos detalhes, porque o nosso Deus, ele é detalhista. Quando Moisés chegou ali para olhar a sarça que pegava fogo e não se consumia, quando o Senhor falou com Moisés, o Senhor mandou que ele tirasse as sandálias dos pés, porque a terra em que ele estava era um lugar santo. Deus queria, então assim, Deus, meus queridos, ele olhou para algo tão simples, né? Tira a sandália dos pés. Então assim, o nosso Deus, ele é muito detalhista. Coisas mínimas que às vezes a gente pensa que Deus não se importa, ele está se importando sim. Ele diz mais, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Tem tantos jovens, meus queridos, né? Fadigados, porque tem uma vida no crime, nas drogas, não tem paz, não tem sossego, e eles caem. Mas a palavra do Senhor diz, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, os que esperam no Senhor, ele pode até se cansar, mas ele renova as forças, né? Porque Deus é a tua força. Deus é o teu consolador. É a tua coragem. Quando você mesmo pode ir na sua casa meditar quantas vezes da sua vida você pensou agora é o fim. Mas aí você orou a Deus, você clamou ao Senhor e daqui a pouco você olhou e você estava renovado para continuar caminhando no caminho de Cristo. E a palavra para você é essa. Se você está cansado, Deus é o mais interessado em te renovar, em te fortalecer, porque só Ele, meus queridos, é a nossa força para a gente, porque do outro lado a gente tem um inimigo que é cruel, que não tem pena de nós, né? E que de todas as maneiras ele tenta nos atacar com ataques espirituais que nós não vemos. Muitas vezes existe uma luta espiritual, uma batalha que nós fisicamente não estamos vendo, mas que ela existe. E é por isso que Deus é a nossa fortaleza, e é por isso que Deus é a nossa proteção. E devemos sempre, meus queridos, estar apegados na palavra de Deus, tendo conhecimento de Deus. E que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.